Estamos agora em Rosh Chodesh Elul, primeiro dia de Rosh Chodesh Elul, quando a gente começa a preparação para a reta final para Rosh Hashanah. Normalmente, no mês de Elul, a primeira parashá que nós lemos no mês de Elul é Parashat Shoftim. Parashat Re'ei, às vezes pode ser no dia de Rosh Chodesh, mas é no primeiro dia de Rosh Chodesh Elul, que ainda é 30 de Av. Mas, primeiro Shabbat, já dentro de Elul, todo ano nós lemos Parashat Shoftim. Então, com certeza, existe uma conexão entre Parashat Shoftim e o mês de Elul. Sobre o mês de Elul, consta no Kitzur Shulchan Aruch e Dorshei Reshomot, os sábios que eles estudam as Roshei Tevot, as iniciais dos versículos, eles falam que o mês de Elul são iniciais de vários versículos que eles demonstram vários tipos de trabalhos que nós devemos incrementar no mês de Elul. Primeira coisa, Elul são as iniciais de Ani Ledodi Bedodili, eu para o meu amado para mim. E esse é o trabalho de Tfilah, da oração. Quer dizer, no mês de Elul nós devemos incrementar e melhorar o nosso trabalho de Tfilah. Então, esse é o primeiro Rashei Tevot, a primeira iniciais que nós temos no mês de Elul. Ani Ledodi Bedodili. Em seguida, nós temos também, no mês de Elul, as iniciais do versículo que fala na Megillah, Ish lereio o matanot levionim, que cada um tem que dar um presente para o próximo e presente para os pobres. Que esse é o trabalho de tzedakah. Então, Ish lereio o matanot levionim, obrigado, são as iniciais da palavra Elul. Quer dizer, aqui a gente vê que Elul nós devemos acrescentar em tzedakah. Além disso, sobre o versículo que consta em Parashat Nitzavim, o mal Hashem Elokecha, que Deus vai circuncidar, et levavcha ve'et levav zarecha, o teu coração e o coração dos seus descendentes. Essa circuncisão é o trabalho de tshuva. Et levavcha ve'et levav, o teu coração, o coração dos teus descendentes são as iniciais da palavra Elul. A gente vê que o mês de Elul devemos acrescentar em tshuva. Temos aqui Tfilah, tzedakah e tshuva. Agora é trazido também mais um pasuk, cujas iniciais dão o mês de Elul. E é essa ligação que nós vamos ter na nossa parashá, que é Parashat Shoftim. Nós encontramos na nossa parashá a mitzvah de separar Arei Miklat, cidades refúgio, aonde alguém que matou um outro judeu sem querer, Bishgagá, sem querer, ele tem que fugir para essa cidade de refúgio. Lá está escrito que ele vai ficar lá exilado, ele vai ficar exilado e ele vai impedir que o Goel Adam, que o parente próximo da vítima, queira matá-lo por vingança do assassinato do seu parente. Então lá ele vai ficar naquela cidade, exilado, protegido, para que Goel Adam, para que o vingador, o parente próximo da vítima, não venha a matá-lo. Aqui, essa mitzvah que nós temos na nossa parashá de Arei Miklat, e a parashá conta em detalhes sobre as leis do Arei Miklat. A primeira vez, essa mitzvah de Arei Miklat aparece várias vezes na Torá. A primeira vez que ela aparece na Torá é Parashat Mishpatim, que lá está escrito que se uma pessoa matou o outro sem querer, Deus fez isso acontecer com ele. Deus fez que o homem, Deus preparou que esse ato fosse cometido. Então, eu vou designar para você um lugar, Asher nos chama, onde lá você vai poder fugir.
essa é a primeira vez que aparece sobre a mitzvah de Arei Miklat. E na nossa parashá, nós vemos os detalhes, muitos detalhes. É um pequeno pasuk, e aqui são vários detalhes. Sobre esse pasuk, Iná leiadó besamti lecha, que Deus preparou que isso acontecesse contigo, e vai colocar uma cidade de refúgio. Os nossos sábios também dizem, Iná leiadó besamti lecha, são as iniciais da palavra Elul. Quer dizer que Elul está ligado também com as cidades de refúgio. O que isso está ligado com o nosso serviço? Nós entendemos Tfilá, que a gente acrescenta em Tfilá, Tzedakah, Teshuvah, mas o que está ligado com refúgio, cidades de refúgio com o mês de Elul? Mas nós encontramos, algumas semanas atrás, na leitura da Torá, Parshat Va'etchanan, lá nós lembramos novamente as cidades de refúgio. Lá consta que Moshe Rabbeinu az yavdil Moshe shalosh sharim. Moshe Rabbeinu, ele separou 3 cidades, que lá ia refugiar todo aquele que assassinou o outro bishgagá, sem querer, involuntariamente. E lá a Torá enumera as cidades, Et-Bet, Bamidbar, etc. No final a Torá fala, depois de enumerar as 3 cidades que Moshe Rabbeinu separou, lá consta o pasuk, Vezot HaTorah, Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israel. Que essa é a Torá que Moshe Rabbeinu colocou perante o povo de Israel. Então, nesse Vezot HaTorah, sobre esse pasuk, que na verdade é uma sequência dos psukim que falam da cidade de refúgio que Moshe Rabbeinu separou, falam nossos sábios que esse pasuk é uma continuação daquilo que foi dito, que existem 3 cidades de refúgios e mais uma, Vezot HaTorah, e essa Torá que Moshe Rabbeinu ensinou. Aqui falaram nossos sábios, Divrei Torah Koltin. As palavras da Torá, elas recebem a pessoa igual uma cidade de refúgio. Ela também protege o homem, ele recebe as pessoas igual uma cidade de refúgio. Divrei Torah Koltin. Então, quando a Torá fala, quando os nossos sábios falam, os Dorshei Reshomot, aqueles sábios que aplicam as iniciais dos versículos, quando eles falam que o mês de Elul está ligado com a cidade de refúgio, Iná leiadó besamti lecha, qual é o trabalho que nós temos que fazer no mês de Elul para ser considerado uma cidade de refúgio? É acrescentar no estudo da Torá, porque Divrei Torah Koltin, que as palavras da Torá, elas coletam, elas, na verdade, elas protegem a pessoa igual a cidade de refúgio. Então, aqui nós temos 4 iniciais do mês de Elul, demonstrando os 4 tipos de trabalho que nós devemos melhorar e, enfim, acrescentar no mês de Elul. Tfilá, Tzedakah, Teshuvah e o estudo da Torá. Isso nós comparamos com uma cidade de refúgio. Isso, Anile Dodi Bidodi Li, está ligado com Tfilá. Isso, Lema Tornado Tfilim, está ligado com Tzedakah. Et Levavcha, Bet Levav, teu coração dos teus filhos, está ligado com Teshuvah. E esse assunto da cidade de refúgio, que Deus preparou para você, e vai te colocar uma cidade de refúgio. Vamos analisar hoje o assunto que está ligado com o estudo da Torá e é comparado às cidades refúgios, porque esse é o assunto, essa mitzvah, nós encontramos na nossa parashá. Então vamos ver qual é a conexão realmente que existe entre as cidades refúgios e palavras de Torá. Então o Rebbe explica numa sichá, uma das suas primeiras sichot sobre o mês de Elul. Ele fala o seguinte: vamos analisar um pouquinho como funciona a história da cidade refúgio. Alguém matou o seu amigo, seu próximo, involuntariamente, e existe um Goel Adam, um vingador, um parente próximo, que ele quer vingar-se dele. Então ele tem que fugir para a cidade de refúgio, e lá ele vai estar protegido para que esse vingador não venha a abater. Então, como isso aqui funciona no trabalho espiritual? Hoje em dia nós não temos a mitzvah de Arei Miklat, não temos a terra, não temos o Beit HaMikdash, não temos a Terra Santa na nossa mão, nós não temos todas essas leis de Arei Miklat, mas nós sabemos que a Torá é eterna, em qualquer momento, em qualquer hora, existe o lado espiritual.
de todas as mitzvot da Torá. Qual é o assunto de Arei Miklat? No nosso trabalho. Então, o Rebbe explica o que quer dizer um judeu matar um outro involuntariamente. Nós estamos falando de ele estar cometendo um homicídio involuntário. O Rebbe explica que qualquer pecado, qualquer haverá que nós fazemos, por mais simples que ela seja, é considerado um homicídio. Por quê? Que consta sobre a proibição de matar uma outra pessoa, está escrito shofer dam ha'adam ba'adam damoi shafer. Quando você jorra o sangue de um homem, ba'adam, através de um outro homem, ele tem pena de morte, damoi shafer, o sangue dele será jorrado também. Espiritualmente, qualquer pecado que nós fazemos, nós temos dentro de nós uma alma divina. E nós temos dentro de nós um Yetzer Hara, uma alma animal. Quando nós fazemos um pecado, então naquele momento nós tiramos o sangue da alma divina e nós jorramos esse sangue para o lado da impureza. Ela pega a vitalidade, qualquer pecado que nós fazemos. Isso faz que nós pegamos e jorramos o sangue da alma divina no lado negativo, no lado das forças da impureza. E está escrito que nós temos um dos 39 trabalhos do Shabat proibidos, é o trabalho, a proibição de shochetó, de abater um animal. Entra na proibição, um dos 39 trabalhos proibidos no Shabat. A Gemara nos diz que quando você tira sangue de um animal, ou você tira sangue de um ser humano, ou mesmo o seu próprio sangue, se a pessoa no Shabat ele tira o sangue dele por qualquer motivo, por exemplo, ele tem um espinho, e ele faz que ele vai tirar o espinho no Shabat, isso que é permitido tirar o espinho, contanto que não vai sair sangue. Por exemplo, a pessoa vai escovar os dentes. Tem pessoas que quando escovam os dentes sai sangue. Então essa pessoa é proibida de escovar dentes no Shabat. Porque tirar sangue é uma proibição no Shabat. De si mesmo, de um outro animal, de qualquer... Tirar sangue é uma proibição. Qual é a proibição? Então a Gemara fala que isso aqui entra na proibição de ashochetó. Uma pessoa abate o animal, mata o animal. E a Gemara usa a linguagem malikat lakula, malikat lapalga. Qual a diferença se você mata o animal totalmente ou você mata ele parcialmente? Da mesma forma que você no Shabat transgride na proibição de shochetó quando você abate o animal, a mesma coisa quando você tira parte do sangue dele, que isso aqui é chamado que você está matando parcialmente. Então aqui fala para nós, o Rebbe explica para nós, o Rebbe, toda vez que a pessoa comete um pecado, em qualquer momento do ano, é considerado como se ele tivesse tirando uma alma, tirando o sangue da alma divina e jogando para o lado da impureza. Então isso é considerado um homicídio, um pequeno homicídio. Então isso o ano inteiro, a pessoa, quando faz pecado, ele transgride essa proibição. E aí tem o vingador. Quem é o vingador? Que quer vingar-se da pessoa. Então, a Gemara nos diz que existe um anjinho do mal, que ele tem 3 nomes por causa das 3 funções que ele tem. Está escrito Rua Satan, ele se chama Satan, o Satanás. Rua Yetzer Hara, ele é o mau instinto. Behu Malach HaMavet, ele é o anjo da morte. E ele tem um trabalho triplo. No início, ele trabalha como Yetzer Hara. Ele vai até a pessoa e convence ele a fazer um pecado. Ele é o Yetzer Hara. Depois que ele consegue, a pessoa pecou. Então, ele pega uma outra função. Ele vai lá em cima acusar a pessoa. Olha, fulano fez um pecado. Aí ele tem o nome de Satã, o acusador. E aí mandam ele aqui para baixo para castigar a pessoa. E aí ele recebe um outro nome, Malach HaMavet, o anjo da morte. Que não é que ele vai matar a pessoa. Qualquer ato, qualquer castigo que ele vai dar também é considerado um pequeno homicídio. Então aqui nós temos o próprio Yetzer Hara que causou o pecado, ele próprio se vira como nós, ele fica sendo Goel Adam, o vingador. Ele vai se vingar da pessoa por ele ter feito esse pequeno homicídio. Então nós temos que fugir. Onde a gente vai ter que fugir? Nós temos que fugir para a cidade dos refúgios. E aonde nós encontramos a cidade de refúgio? Esse é o mês de Elul. O mês de Elul, Inan Leyadov Samti Lecha,
é a cidade refúgio que a pessoa vai se afugentar nesse momento que o anjo do mal quer castigá-lo. Então, isso aqui é chamado a cidade refúgio. Mas nós sabemos, a Torá está escrita na nossa paraxá, que só pode ir para a cidade refúgio uma pessoa que ele matou sem querer, que ele foi um homicida involuntário. Se ele fez voluntariamente, mesmo que ele fugiu para a cidade de refúgio, o Beidin vai pegar ele de volta e vai julgar, ele vai matá-lo. Não adianta a pessoa fugir, ele matou por querer, vai fugir. Então, o que adianta no mês de Elul nós irmos para a cidade de refúgio? Se quando a gente cometeu um pecado durante o ano, nem sempre foi um pecado voluntário, nem sempre foi sem querer. Muitas vezes, infelizmente, o Yehudi ele transgride a vontade de Hashem voluntariamente. Então, o que adianta ele se afugentar nessa Miklat, nessa cidade de refúgio? Que adianta? Isso, na verdade, ele fez por querer. Mas, na verdade, sobre isso falam nossos Chachamim, que no momento que a pessoa fez um pecado, ele fez tshuva, o pecado dele é perdoado. Mas se já é perdoado, então não precisa, basta fazer tshuva. Nós falamos que o mês de Elul tem que acrescentar em tshuva, basta fazer tshuva. Pronto, não precisa mais de cidade de refúgio, porque nós precisamos fugir, a cidade de refúgio. Mas, na verdade, existem dois tipos de tshuva. Quando a pessoa faz tshuva por amor a Deus, que ele quer se conectar com Deus, e ele realmente quer, não é que ele está não é que ele está com medo de alguma coisa, está fazendo apenas porque ele quer se conectar com Hashem por ahavá, por amor. Então aí está escrito que os donot, os pecados que ele fez propositais, se transformam em zchuyot, se transformam em mitzvot. Quer dizer, já que a tshuva dele é completa, uma tshuva por amor, então isso faz que os pecados deles propositais se transformam em mitzvot. Então, realmente, o pecado deixa de ser pecado, não somente isso, passa a ser uma mitzvah. Mas a pessoa faz tshuva apenas por temor, por irá, por temor a Deus. Então, ele não tem a força de transformar o pecado em mitzvot. Então, sobre isso, nossos sábios falam os donot nasulok gagot, os pecados propositais, através da tshuva, passam a ser pecados involuntários, sem querer. Mais que isso, ele não consegue, porque a tshuva dele não foi a tshuva perfeita. Não foi aquela tshuva por amor, foi a tshuva por temor. A maioria absoluta do Yehudi, ele não vai chegar a esse nível de tshuva tão elevado por amor a Deus. Isso é difícil de chegar. Mas tshuva por temor já é mais fácil. A pessoa está chegando no Rosh Hashanah, ele está com medo como vai ser o ano que vem dele. Então ele faz tshuva. E mais ainda, a partir de Rosh Chodesh Elul, nós tocamos shofar. O que acontece com o shofar? Por que nós tocamos shofar? Consta no Shulchan Aruch que tá por motivo que a gente toca o shofar para despertar o temor a Deus. Como está escrito, Aitaká, shofar ba'ir, ve'ha'am lo echrado, será que vai tocar shofar na cidade e o povo não vai temer? O shofar traz na pessoa um temor. Então, quando entra Rosh Chodesh Elul, ele já ouviu o shofar, já tem temor a Deus, então automaticamente ele já faz tshuva por temor. Então os pecados propositais que ele fez o ano inteiro passam a ser sem querer. Automaticamente ele já pode fugir para o Miklat, para a cidade de refúgio. Porque tudo que ele fez de proposital durante o ano passou a ser sem querer. Uma pessoa que é homicida involuntário, ele pode fugir para o Miklat, então ele pode ir bem recebido no Miklat, que já no Chodesh Elul ele já fez tshuva por temor, ele ouviu o shofar uma vez. Então já entrou no Miklat, pronto, já está protegido. Então isso significa o Miklat. Aí durante o mês de Elul, com certeza, dentro do Miklat, ele vai estar protegido, ele vai estar realmente numa forma que ele não vai ter mais preocupação, o que o Yetzirah vai fazer para ele, etc. Então aí desperta nele um amor a Deus. Aí a chuva dele é por amor. O Alter Rebbe explica que no mês de Elul existe uma grande revelação divina nesse mundo. Os 13 atributos de misericórdia, eles se encontram revelados aqui embaixo. E então ele pergunta se é verdade no dia do Shabat. Por que o Shabat é um dia tão sagrado? Por que no Shabat nós não podemos trabalhar? Porque tem uma revelação divina tão grande no Shabat, que é a pessoa impossível, a pessoa
trabalhar, não pode trabalhar, como que ele vai se dedicar a assuntos materiais quando Deus está presente? A Gemara nos conta em Hagigah que uma vez tinha um rei, que ele tinha 2 conselheiros, um sábio do Talmud e um herege, um não-judeu. E aquele não-judeu, ele estava querendo derrubar o sábio, como na história sempre foi assim, não? Então ele pediu para o rei para fazer um debate público entre os dois. E aquele que vai ganhar o debate, vai poder banir o próximo. O outro, ele pensava que ele ia ganhar. Aí começaram o debate. Enquanto o sábio judeu estava falando, o não-judeu ele começou a fazer sinais para o outro lá, sinais para alguma coisa. Naquele momento, o sábio falou para o rei, chamou a atenção dele, olha que o outro está fazendo sinaizinhos. Então ele mandou cortar a cabeça daquele conselheiro goi. Ele falou, será que Machbe bemechol kami malka perante um rei se faz sinaizinhos? Isso é desrespeito. Ele cortou a cabeça dele. Porque não se faz sinaizinhos dessa vez, e não precisou mais continuar o debate. O debate já terminou por aqui. Então, daqui nós vemos que se apenas fazer sinaizinhos na frente do rei, isso já é pena capital. Imagina trabalhar na frente do rei. Imagina a pessoa fazer trabalho. Por isso no Shabat, que nós temos uma grande revelação divina, é proibido trabalhar. Yom Kippur, que é revelado no mundo, os 3 atributos de misericórdia, Yidim, Midot, Rachamim, não somente é proibido trabalhar, é proibido comer, é proibido beber, que a pessoa não pode se dedicar a fazeres materiais. Quando existe uma revelação divina. Então, pergunto ao Alter Rebbe no Likutei Torah, se no mês de Elul tem essa revelação divina tão grande, Yidim, Midot, Rachamim, então o mês de Elul inteiro tinha que ser Yom Tov, não podia trabalhar, porque a gente pode trabalhar. Então, o Alter Rebbe dá aqui um exemplo, o famoso exemplo. Ele fala que no mês de Elul, o exemplo para isso é Hamelech Basadeh, um rei que quando ele está indo para o país, está vindo de fora do exterior, está indo para o país. E ele então ele está vindo para a capital, onde se encontra o palácio dele. No caminho ele passa pelo campo. E no campo ele está revelado para todo mundo. Todo mundo ele pode receber todas as pessoas. Qualquer um pode se aproximar do rei. E o rei mekabelet kulam besever panim yafot. O rei recebe todo mundo de bom grado. O maré panim suchakot de kulam. Ele mostra uma cara sorridente para todo mundo. E quem quiser pode chegar e se aproximar do rei. Isso é chamado Hamelach Basadeh. E nesse momento, o rei está paisano, ele não está com todos os seus vestimentos como ele se encontra no Palácio Real. E nesse momento, todo mundo pode chegar até ele. No momento que ele chega na cidade, ele entra no Palácio Real, não é qualquer um que pode chegar a ele, somente pessoas especiais, escolhidas a dedos. Eles podem chegar até o rei, e lá, quando eles chegam até o rei aí vai atendê-los. Aí é diferente, lá um temor inteiro, a pessoa precisa ter preparado, ele não pode, tem que ter outros vestimentos, e o rei está com seu manto, é outra coisa. Não é igual o rei está paisano. No mês de Elul, Deus está revelado, mas ele está Basadeh, ele está no campo. Por isso, não é dia de Shabbat, não é dia de Yom Tov, mesmo no campo, quando nós estamos ocupados com os nossos afazeres do dia a dia, mundanos, Deus está próximo de cada um de nós. E Deus recebe cada um de nós de bom grado e mostra uma face sorridente para todo mundo. É um momento propício para grandes revelações divinas. Isso que acontece no momento de mês de Elul. Então, por isso mesmo que é uma grande revelação. E o Yom Midot Rachamim, mas como o rei está próximo, está no campo, então todo Yehudi pode chegar até ele. Então, quando a pessoa está no mês de Elul, ele está exilado na cidade de refúgio. Então, é muito mais fácil, durante o mês de Elul, sabendo que a Melach Basadeh, o rei está no campo, é muito mais fácil chegar até o rei. Então, tudo isso desperta o amor de cada Yehudi para Deus. Então, automaticamente, aquela tshuva que no Rosh Chodesh Elul, quando a gente ouviu o shofar, era tshuva por temor, que fez nossos pecados involuntários e deu para nós licença para nós entrarmos na cidade de refúgio, essa tshuva se transforma em tshuva por amor, porque o Melach Basadeh, o rei está no campo. Muitas vezes, quando a gente escrevia para o Rebbe, passava um relatório de certos programas e eventos que nós fazíamos no mês de Elul, e escrevia para o Rebbe escrevia, respondia, recebia muito bom grado,
Ve'azman gramá, e o tempo é propício para isso. Porque a Melach Bassadeh, o rei está no campo. Eu recebi essa resposta algumas vezes. A Melach Bassadeh, o rei está no campo. Então, automaticamente, é muito mais fácil nós trabalharmos com qualquer judeu, porque qualquer judeu está mais próximo de Deus. Porque o rei está no campo, a Melach Bassadeh, automaticamente é muito mais fácil chegar até Deus. Então, isso faz que nossos pecados involuntários se transformam em mitzvot. Que o amor, a tshuva que nós fizemos por temor no início do mês, se transforma em tshuva por amor. Qual é o assunto da cidade refúgio que nós falamos antes? É a dedicação para o estudo da Torá. Quando nós vamos estudar a Torá, nós vamos encontrar o verdadeiro refúgio, e isso vai nos preparar para se livrar de todos os ataques malignos do lado negativo. Isso vai preparar a gente para grandes revelações que nós temos no mês de Elul, e principalmente que a Melach Bassadeh, o rei está no campo, o trabalho fica muito mais fácil e nós começamos a nos preparar para ele. Agora vamos analisar um pouquinho esse assunto que nós falamos, que o mês de Elul é um refúgio através da Torá. Quer dizer, no mês de Elul nós temos que acrescentar no estudo da Torá, isso vai ser um refúgio de todos os lados negativos do mês de Elul. O que quer dizer um refúgio? Porque o estudo da Torá é um refúgio. O que nós nos encontramos realmente na Torá que seja um refúgio? Por que nós comparamos o estudo da Torá com Ir Miklat, uma cidade de refúgio? Qual é a comparação? E mais ainda, Shulchan Aruch, quando fala sobre o mês de Elul, existe um comentário da Arkei Teshuvah que ele escreve lá que no mês de Elul, muitos sábios, eles escreviam livros de Hidushei Torá, de novidades de Torá. No mês de Elul, eles fechavam seus livros de estudos e se dedicavam mais para rezas e para falar Tilim, e falar lamentações, etc. Falar Tchinot, Bakashot, pedidos, e falar poemas, porque realmente o mês de Elul é um tempo maior para reza, e não tanto assim para o estudo da Torá. Nós estamos agora falando que o estudo da Torá deve ser acrescentado no mês de Elul, porque a Torá é um refúgio, isso significa um refúgio para o ano inteiro. E do outro lado, nós estamos vendo que no Shulchan Aruch ele fala que não é uma receita popular, pelo contrário. Eles fechavam os livros, se dedicavam mais para poemas, para rezas, para telim. Como isso aqui? Parece aqui uma contradição. Na verdade, o Rebbe explica que existem dois tipos de estudo da Torá. A pessoa, ele pode estudar a Torá, não causando para ele um sentimento de exílio. O que quer dizer? Por que um Arei Miklat, por que uma cidade de refúgio trazia capará para aquela pessoa que matou Ebolud? Ele tinha que fugir para a cidade de refúgio para trazer uma capará. Por que a cidade de refúgio trazia uma capará, um perdão, para alguém que matou outro involuntário? Que tipo de perdão é esse? A Gemara nos explica porque galut mechaper, o exílio, quando a pessoa é exilado da casa dele, aí é uma capará. Esse é um perdão para ele. Por quê? Porque uma pessoa que está exilado tem que sair de casa obrigatoriamente. Ele não é, a vida dele não é vida. Ele já não é a mesma pessoa. Na casa dele tinha todo o luxo dele, tinha todo o conforto. Ele mandava lá, eles mandavam. Agora ele já não tem mais. Ele é sem teto. Ele está lá em refúgio. Ele não é mais o dono de si. Então ele deixou de ser a pessoa que ele era antes. Então quando ele cometeu um pecado lá anterior, mesmo por que uma pessoa que mata sem querer tem que precisar de uma capará? Afinal de contas, foi sem querer. Ele não fez de propósito. Mas Hassidut explica que quando a pessoa faz um pecado sem querer, é porque a alma animal dominou sobre ele naquele momento, porque senão ele jamais faria um pecado. Porque um tzadik, nem sem querer, nem ele não transgride, porque ele tem uma proteção divina, já que ele é uma pessoa completa. Então a alma divina está sempre dominando ele nunca faz um pecado. Para a pessoa fazer um pecado involuntário, a alma animal tinha que dominar ele. Então isso que aconteceu com uma pessoa que matou sem querer. Já aqui ele deixou a alma animal dominar ele, mesmo que involuntariamente. Ele precisa de uma capará. Qual é a capará dele? Ele vai se refugiar, vai para o exílio. No momento que ele está no exílio, mechaper, quer dizer, ele se anula totalmente. Ele deixa de ser o dono de si. Ele passa a ser uma pessoa anulada. Automaticamente o orgulho dele baixa. Automaticamente a personalidade dele
tem que ela chega ao nível inferior. Então, nesse momento, isso traz capará para ele. A humildade, a submissão, isso traz para ele a capará. Por isso que a cidade de refúgio é um perdão. Então, a mesma coisa em relação ao estudo da Torá. Existem dois tipos de estudo da Torá. Aqui nós estamos falando de legisladores que estudavam Torá para fazer Hidushei Torá, novidades, falar um assunto novo na Torá, Então, esse tipo de estudo da Torá não traz para ele humildade, não traz para ele submissão. Pelo contrário, traz para ele um certo sentimento até de orgulho. Olha, eu consegui estudar, eu consegui entender. Um prazer, meu intelecto, eu consegui entender. Então, esse é um tipo de estudo da Torá que nós devemos deixar de lado um pouquinho no mês de Elul. Agora, existe um estudo da Torá que a pessoa estuda apenas por submissão. Não que ele consegue entender tanto assim. Ele se esforça, mas ele não consegue chegar. Ele estuda o dia inteiro apenas para se livrar das influências mundanas. Ele está metido no estudo de Torá o dia inteiro. E realmente está. Qual é a diferença de um tipo de estudo e outro tipo de estudo? Então, Rebbe explica, quando a pessoa estuda a parte revelada da Torá, que ele usa o intelecto dele, que ele usa a compreensão dele, ele chega a se aprofundar, até mesmo renovar, trazer novidades no estudo dele. Isso massageia um pouquinho o ego dele. Pelo contrário, isso traz para ele, o ego fica de uma forma revelada. Quando a pessoa estuda Hassidut, que é um estudo que está acima da compreensão dele, que ele fala sobre divindade, que ele não consegue, isso traz para ele o contrário, a humildade, a submissão e a anulação total. E isso que é o assunto do mês de Elul, que Divrei Torá Koltim, que as palavras de Torá, elas exilam a pessoa, elas fazem como se é uma fonte de refúgio para a pessoa, porque está falando no tipo de estudo da Torá, que ele se anula nesse estudo, que ele não é a mesma pessoa de antes. Esse é o tipo de estudo que nós temos no mês de Elul, eles têm que se dedicar para que realmente a pessoa possa se libertar de todas as coisas negativas que o perseguem durante o ano inteiro. Então, isso significa a cidade de refúgio que nós temos que se dedicar totalmente nesse mês de Elul. Na nossa paraxá está escrito quantas cidades refúgios eles precisavam separar. 6. 3 do outro lado do Jordão, do outro lado do Jordão. 3 do lado da terra de Israel. Quer dizer, uma do lado ocidental do Jordão, outra do lado oriental do Jordão. 3 aqui e 3 ali. Pois a Torá fala, quando Hashem vai aumentar teus limites e vai te dar todas as terras prometidas. Isso vai ser no futuro. E aí você tem que acrescentar mais 3 cidades de refúgios. Quer dizer, vão ser 9. Na época futura vão ser 9. Fala o Rambam nas leis de Mashiach, nas leis de Melachim, final, no penúltimo capítulo da sua obra, Mishneh Torah. Quando aconteceu isso, que Deus entregou para nós todas as cidades na terra prometida, nunca na história não aconteceu. Então, como pode ser que a Torá vai nos ordenar algo que nunca vai acontecer? Nunca Deus deu todas as terras prometidas para Abraão. Mesmo na época do rei Davi, do rei Shlomo, que a terra de Israel era enorme, mas tinha sempre 3 porções da terra de Israel que pertenciam a outros 3 povos. Edom, Moab e Bnei Amon, que na verdade eles eram herdeiros de Abraão Avinu também. Então, esses pedaços nós só vamos receber na época de Mashiach. Então, quando vai ser concretizada essa promessa divina, que ele vai dar para nós mais 3, toda a terra de Israel, e nós vamos colocar mais 3 cidades de refúgio, somente na época de Mashiach. Eu falo Rambam, essa é uma das provas da Torá sobre a vinda de Mashiach. Então, a pessoa que não acredita na vinda de Mashiach não acredita numa mitzvah da Torá. Porque sem Mashiach, nunca a gente vai conseguir cumprir todas as mitzvot. Essa mitzvah de Arei Miklat, de colocar 3 a mais, só na época de Mashiach. Isso é um dos sinais de Mashiach. Vai chegar a mais 3 cidades de refúgio. Quer dizer, a Torá vai ser completa na época de Mashiach. Pergunta, Rebbe, nós temos na mitzvah, na Torá, 613 mitzvot. Por que o sinal da época de Mashiach foi justamente essa mitzvah da cidade de refúgio? O que isso tem a ver na época de Mashiach? Mais ainda, na época de Mashiach, não vai precisar de cidade de refúgio, mas tem Yetzirará.
Ninguém vai matar o outro, nem voluntariamente, nem involuntariamente. Todo mundo vai estudar a Torá o dia inteiro. Para que vai precisar de cidade de refúgio? O Rebbe explica que a época de Mashiach vai ser uma grande cidade de refúgio. Vai ser uma época que toda ela vai ser uma cidade de refúgio. Porque na época de Mashiach está escrito: toda a ocupação das pessoas na época de Mashiach vai ser única. Apenas conhecer Hashem. O estudo da Torá no nível mais profundo e revelado, Deus vai estar revelado. Está escrito: Veraú, Kol Basar Yardav, as pessoas vão conseguir enxergar com os olhos carnais que Pi Hashem liberta, as palavras de Hashem estão falando. Então, o nível de anulação e humildade que vai acontecer na época de Mashiach é o nível máximo. Então, a época de Mashiach vai ser uma grande cidade de refúgio. Hoje nós temos o mês de Elul, uma pequena colher de chá da época que vai ser a cidade de refúgio. Na época de Mashiach, toda ela vai ser a cidade de refúgio. As pessoas vão estar totalmente... O que quer dizer refúgio? Ele vai estar afastado do mundo material. Ele vai estar afastado de assuntos mundanos. Na época de Mashiach, o dinheiro não vai ter valor. Eu falei essa semana para alguém que tem que dar bastante tzedakah agora. Porque quando vai chegar a Mashiach, não vai ter mais para que dar tzedakah. O dinheiro já não vai valer mais nada. Quem quiser vai pegar à vontade. Não vai dar tzedakah para quem? Ninguém vai ser necessitado. Porque na época de Mashiach, os assuntos mundanos e materiais não vão ter valor. Automaticamente vão estar em abundância. Quem quiser pode pegar à vontade, que ninguém vai dar valor para isso. E isso é uma grande cidade de refúgio. Então, isso, na verdade, é o mês de Elul. O mês de Elul é o momento que nós já temos que vivenciar a época de Mashiach, quando toda ocupação no mundo vai ser apenas Ladat et Hashem milvad, conhecer a Deus, e se isolar totalmente de assuntos mundanos. E isso traz para nós uma preparação espiritual para o ano novo, para Rosh Hashanah. E isso que garante para nós que todas as nossas falhas se transformam não somente em falhas involuntárias. Isso foi no começo do mês de Elul. Durante o mês de Elul se transforma em mitzvot. E nós temos a presença do Melach Basadel, o rei está no campo. Ele chega próximo de cada um, e cada um pode chegar, e ele recebe todo mundo com um sorriso na cara. Isso traz para nós um sentimento de amor e prepara a gente para os dias de Rosh Hashanah. Isso garante para todos nós um Ktivá Vechatimá Tová, um Shana Tová Metuká, um ano bom e doce, um ano abençoado em todos os sentidos. E isso que nós aprendemos dessas leis, toda a cidade de refúgio da nossa Parashá. Por isso a primeira Parashá, mês de Elul, realmente demonstra em outros endereços, quer dizer, em outros grupos, em outras comunidades, o mês de Elul é chamado mês temeroso. Uma vez eu fui dar aula numa escola aqui, não religiosa, muito assim, me apresentaram aqui, que eu vou falar sobre a Rosh Hashanah Kippur. Então o diretor, que não era lá muito religioso, mas ele se achava muito conhecedor, ele falou: agora o Rabino vai falar para nós sobre os dias terríveis que estão para aparecer aqui. Dias terríveis, que são dias temíveis. Ele falou: dias terríveis que vai acontecer. Terrível, o que vai acontecer? Eu fiquei preocupado. Claro, Rosh Hashanah Kippur são os dias mais alegres que nós temos no ano. Está escrito que nunca teve um dia tão alegre que nem 15 de Av e Yom Kippur, um dia alegre. O mês de Elul, o dia que é Melach Basadeh, para nós é o mês de alegria. Então, outras comunidades olham para o mês de Elul, o mês que Deus vai castigar a gente, que a gente tem que chorar, a gente tem que... Se costumava dar um tapa na mesa e falar Elul, e todo mundo ficava tremendo. Para nós, Elul tem outras iniciais. Não somente a Nili Dodiv, Dodili, então, mas temos outras iniciais. Nós falamos que Elul é Rosh Tevot, Oder Lechaim, Vida Lechaim, ou você pega um Lechaim, ou você pega mais um Lechaim. E no final das contas, que Elul é uma época de trazer a Geulah. Nós sabemos que um dos assuntos da Geulah vai ser a revelação de Mashiach, uma das coisas que vai acontecer, Moshe Rabbeinu vai estar com o povo. E consta, Az Yashir Moshe, Moshe Rabbeinu vai cantar no mês de Elul. Por que no mês de Elul? Az Yashir Moshe, está escrito, não está escrito Shar, que Moshe cantou, mas Yashir, ele vai cantar. Daqui a gente aprende que Moshe Rabbeinu, na Torá, vai ter ressurreição, vai vir com Mashiach. E está ligado com o mês de Elul, que logo no começo do cântico de Moshe está escrito Vayomru lemor ashir al Hashem. Eles falaram, vamos cantar para Hashem. Vayomru lemor ashir al Hashem são as iniciais de Elul. Vayomru lemor ashir al Hashem, as iniciais de Elul. Então isso significa que no mês de Elul está ligado com a Geulah, está ligado com a redenção, está ligado com a ressurreição, com a vinda de Moshe Rabbeinu e Mashiach Tzidkeinu, uma época de refúgio de todos os assuntos negativos. E como que esse ano, tal Shin Pei Dalet, as pessoas acham que foi um ano que teve muitos problemas, muita escuridão. Então agora nós estamos entrando agora no mês de Elul,
que é um refúgio para todas as coisas negativas, que a partir de hoje, a partir de agora, já era um ano de milagres, só que as pessoas não conseguiram enxergar, somente aqueles que têm visão especial, que só olham o lado positivo, conseguiram enxergar. Mas agora que a Malach Bassadeh, o rei está no campo, então todo mundo vai conseguir enxergar que ele está aqui, mostrando uma cara sorridente para todo mundo, e vamos ao encontro de Mashiach, transformar toda essa escuridão numa grande luz, e o povo de Israel vai sair, Me'afeilá Leor Gadol, de uma tremenda escuridão para uma grande luz. Ainda na época do Galut, está escrito Lechol Bnei Israel Hayaor B'Moshvotam, mesmo na época do exílio no Egito, já tinha luz para eles, já estavam se preparando para essa grande revelação, que possamos ver essa grande luz ainda hoje, e o mês de Elul inteiro comemorar junto com Mashiach Tzidkenu no Beit HaMikdash, no terceiro Beit HaMikdash. Com certeza, é especial, nossas expectativas, que todos possam ter Khatimat, revelado para todos.